São inúmeras as histórias de pés descalços que eu conheço, que você conhece. A gente tem muita história para contar sobre isso. Inúmeras. No nosso projeto social, o Cristo Jitsu, é o que a gente faz aqui durante a semana, existe uma disciplina em relação ao tatame. E a gente deu muito pito na criançada até eles começarem a entender o porquê de tanta bronca que eles levavam em relação aos tatames. E talvez para algumas artes marciais o tatame é só uma área delimitada para treino. Mas no caso de algumas artes, como o jiu-jitsu, o tatame é um local sagrado. Isso não é uma religião, mas é um local de respeito. Não há uma adoração àquele lugar de pôr os pés. Mas na cultura oriental, inclusive nas casas que seguem essa cultura oriental, você não pode entrar com calçado. Você tem que deixar para o lado de fora. Porque é um desrespeito e é contaminação. E a gente, com muito jeito, dando as broncas que a criançada consegue entender, a gente foi educando-os para jamais subirem no tatame com os pés sujos, porque contamina aquele local. E a gente explica que, como é uma luta de solo, a gente esfrega o rosto ali, a gente encosta a boca, os olhos. Então, uma contaminação dos pés para os olhos pode ser muito grave. Então nós temos uma preocupação muito grande com aquele ambiente, para ele ser higienizado e manter-se limpo. Então quando alguém pisa, eu creio que alguns aqui já levaram bronca minha. Tira esse sapato aí de cima do tatame, está louco? Porque a gente carrega coisas nos pés. Isso me faz lembrar da igreja. Existem modelos no Velho Testamento do sagrado. Existem exemplos, como um exemplo Abraão ou Moisés, que teve que tirar o sapato. Fugiu da minha cabeça, mano. Depois alguém da internet aí que está vendo a mensagem, manda para mim, o seu burro é fulano. Acho que é Abraão, né? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Não? Moisés, vocês decidem, galera. Que sumiu da minha cabeça. Tá bom. Enquete, coloca depois, né? O pessoal vai mandando, se foi Moisés, foi Abraão, ficou descalço, por causa da glória de Deus. Mas existia todo um cuidado com os utensílios da tenda da congregação. Assim como nos dias de hoje, existe todo um cuidado com aquilo que nós chamamos de sagrado na casa de Deus. Chamamos esse salão de casa de Deus. Por consequência, chamamos esse ambiente aqui de altar ou púlpito. Na verdade, púlpito é onde se coloca a Bíblia, mas chama-se de púlpito também. E para algumas igrejas, ninguém pode, no caso é feito mais elevado, a gente ainda não teve ainda a condição de fazer, faremos sim, mas é feito um plano mais elevado, e não só para ter visão, mas é para ninguém subir. É um nome dado assim, só sobe quem tem autorização espiritual no altar. Nós não levamos a esse extremo, não cremos nisso. Porque, na realidade, quem tem que ser santo somos nós, não o local. Essas coisas é do modelo do Velho Testamento e da Velha Aliança. E quem tocava na arca morria. Eu garanto a você que muitas faxineiras subiram no altar sem estar com a vida limpa, num púlpito como esse, e nenhuma foi eletrocutada por causa da santidade de Deus. Então, o modelo de Velha Aliança, Nova Aliança, quem não importa. Enquanto eu conversava com uma amiga no acampamento, ela estava me falando sobre a sua bebê, que adorava andar descalça. Ainda anda, né?
E aí, o que acontece com quem gosta de andar descalço? Não ouvi. Encade, mas acontece mais coisas. Fica resistente. Até ficar duro, fica cascudo, né? Até a irmãzinha fala sua bebê, mas é desse tamanho, né? E ela estava andando pelo acampamento toda descalça. E ela falou assim: Ih, meu pé, eu posso andar naquelas pedrinhas onde os carros estacionam ali que eu não sinto nada. O pé engrossa, mas ele fica sujo. Então ela afirmou: pode andar em pedrisco. Uma característica de quem anda por muito tempo com pés descalços é que a sola do pé engrossa e fica resistente, porém fica bem suja. Olha a pessoa que está do seu lado, pode ficar bem sujo. Subir bastante. Afinal, por onde a gente passa, todo lugar possui sujeiras. Por mais limpo que você passa, que você passe um pano, que você lave um chão como esse, e escorra, e seque, desinfetante, e você anda, dá para andar descalço. É uma expressão muito usada nas mulheres de casa, né? Tá tão limpo que dá para comer no chão. Mas anda uns 40 minutos, naquele piso e depois olha para a solinha do pé. Você vai identificar. Querido, se você andar de chinelo durante o dia todo, acontecem duas coisas. O seu pé, a sola fica encardida e o chinelo também, se ele for clarinho. A não ser que você comprar um chinelo marrom, um chinelo preto, ele fica com macuco. Uma parte são só as células mortas, mas a outra é o suor com a terra do pó que vem ali. Quando eu era criança, eu me lembro de uma coisa. Eu tirava férias num sítio aqui da região. Eu era de São Paulo, vinha para cá passear. Eu lembro que os meus amigos do sítio, eles adoravam andar descalço. E eu tentava acompanhar. Mas não tinha jeito. Eles pisavam naquele joabravo, carrapicho. Aquilo quebrava, mas não entrava no pé. Eu não conseguia mais fazer nada depois de segui-los. Eu pisava onde eles pisavam para não ser ferido por nada. Mas eu saía todo estrupiado daquelas aventuras. Eu tinha que ficar calçado. E eles ficavam rindo. Você fica pondo calçado, não sei o que. Falar, eu não consigo. E jogar bola? Eu saía com os dedão tudo torto. E se pegasse meio de 3 dedos, né? Se pegar de 3 dedos, o dedinho quebrava. Ficava desse tamanho. Não tinha como jogar bola. Tinha que ser bolinha de plástico. Aquela de capotão, mas parece que é feito de madeira esse troço. Tum! Aí os moleques chegavam e pau, aquilo vinha subiando assim. Eu falei, meu Deus, como é que eles conseguem jogar descalço? Quando eu fazia aquelas peladas do pessoal do sítio que junta, né? Tinha gente que chegava equipado, meião, chuteira, mas os meus amigos jogavam descalço. Eles até arriscaram comprar a chuteira para jogar. Não conseguiam. Tinha que ser descalço. O que para mim era um problema, eu jamais gostei de andar descalço. E por consequência, a sola do meu pé hoje é fina. Não tem cascão. Aliás, está começando a ter agora por causa do Gil. A sola do meu pé era tão fina que no começo dos treinamentos do Gil, eu chegava em casa com a sola do pé ardendo. Por causa de pisar no EVA, no tatame. De tanto pisar e fazer exercícios repetitivos, ou às vezes você calçar o pé para fazer algum apoio, alguma força, eu chegava com a sola do pé esfolada. Tamanha sensibilidade. Meu pé, antes do Gil, era bem cor-de-rosinha. Ele está mudando de cor. Eu já precisei usar lixa no bicho. Eu olhei e falei, mas esse pé não é meu. Está muito esquisito esse pé aqui. Tem uns calos que não tinha. Falar, faz parte. Eu comecei a, de onde saiu isso? Sempre ando calçado, né? Aí eu me lembrei, comecei a observar que os lugares no pé que tinham marcas eram lugares, por causa da gente fazer os treinos aqui. Eu me lembro também de uma fase no sítio,
que os meus amigos odiavam lavar os pés. Eu não sei o porquê, mas eu acho que até você já teve esse problema. Quem gosta de andar descalço, não gosta de lavar o pé. E o sapo não lava o pé. Agora você entendeu, você está prestando atenção, está acordado, né? Era para ser uma piada. Ah, isso, pronto. Ah, isso. Valeu, Alex. Não precisa ser tão falso. Um pouco menos para ficar mais real, tá bom? Mas era um negócio tão incrível que a molecada vá pro banho, aí corria todo mundo pro banho, aquele tiradente. O André lembra disso. O Serginho conhece isso. E não adianta passar a cabeça não, viu? Que tem uma irmã aí que também já tomou banho de tiradente. Tiradente era um balde com chuveiro embaixo. Põe água quente, sobe numa cordinha, aí ele tem uma chavinha, é o chuveiro. 20 litros de água é o que você tem para tomar banho. Nos dias de hoje, que tem que economizar, era uma boa. Eu quero ver quem consegue tomar banho com 20 litros. Molha, fecha, ensaboa, abre, enxágua, fechou. O que acontecia? A limpeza era bem feita daqui. A hora que chegava no pé, até lavar pé, meio dos dedos, sola, cascão, misturado a cor com uma coisa com a outra, pele com terra. Aí a molecada saia daquele jeito. Aí o que acontecia? A mesma disciplina que a gente faz no Gil, André. A mãe saía com a toalha, deixa eu ver seu pé. Eu não ia olhar outro lugar, deixa eu ver seu pé. Tá imundo, pode lavar de novo. Mas não tem água no chuveiro. Vai no tanque e lava outra vez. E quando chegava visitas, que a mãe esquecia de fiscalizar, o pessoal terminava a faxina na toalha branca. E entenda uma coisa, a sujeira do pé é proporcional à cor da toalha. Quanto mais sujo o pé está, mais clara é a toalha que a gente enxuga. A molecada já terminava a faxina, eu olhava, meu Deus, tua mãe vê isso, nós estamos mortos, vai ficar de castigo. Aí já catava, já embolava a toalha, já tacava num monte de roupa suja, embolava por ali. Cadê a toalha? Mãe, preciso para lavar. Ela estava fedendo, estava nada. O bicho ficou marrom e preta, de limpar os pés na toalha. Tem um texto, a gente vai abrir ele. Pode subir. João 13, do 4 ao 10 aí. João 13, do 4 ao 10, a gente vai ler. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Por que será que a gente tem tanta dificuldade em lavar os pés? Seria uma forma de externar? Seria uma forma que não passa pelos nossos filtros emocionais e a gente externa algo de dentro? Como funciona a nossa vida espiritual? Como é que anda seu pé, querido? Pergunta para o teu vizinho aí, querido, como é que anda seus pés? Eu vou nem levanta esse pé, tá onde? Eu vou refazer a pergunta, que a gente achou engraçado, né? Por onde você tem andado? Porque essa sujeirinha aí, sai com sabão. Tem uma cantiga. O sabão lava meu pezinho, lava meu rostinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando mal... Tem a segunda parte. Obrigado. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. A Karina lembra? É Jesus, que eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Agora sim. O que nós temos feito? Texto conhecido. Está no jeito? Vamos lá. Jesus levantou-se da ceia,
tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, se vestiu com ela, depois colocou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava vestido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu vai me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora não sabes, mas compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés então, mas a mão e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí ele estava se referindo a Judas, tal. Vamos lá, Flor. Acelera, agiliza, sobe mais aí. Querido, todo o caminho precisa ser pisado. Mas é óbvio, pastor, todo caminho tem que ser passado, a gente vai andar por ali. Mas é para a gente fazer uma reflexão em relação a essa frase. Nós ficamos expostos a uma escolha. Esse acampamento de carnaval trouxe para mim e para você uma exposição de escolha. Qual o caminho que nós vamos seguir? O caminho da graça ou o caminho da natureza? Qual é o caminho? Ficou claro uma coisa, que o caminho da natureza acaba por sujar não só os nossos pés, mas também toda a nossa vida. Ficou claro que as nossas escolhas, que as escolhas do caminho da natureza, quando vamos para eles, nos faz egoístas, só queremos satisfazer a nós mesmos e fazer com que os outros nos satisfaçam. Gostamos de ser livres e que façam a nossa vontade. Procuramos razões para a gente ser infeliz, quando o mundo todo está feliz ao nosso redor e o amor sorrindo através de todas as coisas. Esse é o caminho, um resumo do caminho da natureza. É um caminho egoísta. Satisfazer a própria vontade, usar as pessoas para satisfazer a própria vontade e achar infelicidade onde tudo é feliz, onde há felicidade. O caminho da graça, porém, não procura o próprio interesse. Ele aceita que o desprezem, ele aceita que seja esquecido, que não gostem dele, ele aceita ser insultado. O caminho da graça aceita ser ferido. Quem ama o caminho da graça jamais tem um fim triste, caminha com o Espírito Santo, e isso é o fim, é apenas o começo. Esse é o resumo do caminho da graça. Essa exposição clara a qual caminho seguir nos fez olhar para dentro. Foi o que aconteceu nesse acampamento. Qual eram as nossas reais intenções? Se vamos seguir o caminho da graça ou o caminho da natureza, ou ainda uma outra decisão que eu creio que passou pela cabeça de algumas pessoas aqui. Eu vou seguir o caminho da graça até onde der. Eu vou até onde der. Até onde eu conseguir. E se não der? A gente sempre procura uma válvula. Como são dois caminhos, aí vem aquela assim, bom, eu vou pelo caminho da graça, enquanto me convém, que é o caminho da natureza. Eu vou até onde der. Se eu não aguentar, se eu não resistir, vamos experimentar esse negócio aí. Uma outra questão para a gente entender, para relacionar tudo isso aí, é que todo pé precisa ser lavado. Jesus ensinou um segredo que eu vou ensinar para você. Algo que, enquanto eu meditava hoje, fez todo sentido. Eu quero que você pense sobre isso. Jesus mostrou isso nessa passagem tão conhecida, tão poética, tão humilde, shakespeariana, graciosa. Mas quando a gente lê o texto, nós nos atentamos à capacidade de Jesus ser humilde. A gente aprende com o texto, quando a gente olha assim de pronto, e quando a gente ouve uma pregação sobre ele, que Jesus, que era o Rei dos Reis, se tornou servo, agiu como servo para lavar os pés. E ele no texto de fato falou assim como eu fiz, vocês devem fazer. Vocês devem servir ao invés de ser servidos. Vocês foram chamados para isso. Mas tem um detalhezinho
que aconteceu ali entre ele e Pedro, e é esse detalhezinho que eu quero pegar para a gente finalizar o acampamento de 2013, o de carnaval. E o Setembrão está chegando. Como é que a gente lida com essa experiência? Os meus pés precisam ser lavados, os seus pés precisam ser lavados, e ainda precisamos lavar os pés daqueles que optam pelo caminho da graça. A nossa atitude, eu vou esclarecer isso para você, é a de Pedro. Nós não queremos ter os pés tocados por Jesus. Se ele começar a limpar, ele saberá por onde andamos. O que fizemos ficará exposto. E não queremos isso. Não queremos que ele veja, não queremos que ele saiba. Existe uma coisa sobre essa questão que nos incomoda tanto no lava-pés. Quando Jesus toca em nós, ele já sabe, mas nós somos expostos. Quando a gente permite o seu toque, fica claro para nós que ele sabe. Quando Jesus toca em você, querido, não é o toque dele, mas é o que você sente por dentro. O seu maravilhoso toque expõe a sua figura, você me expõe, deixa claro os meus defeitos, deixa claro, é como o DNA do fio de cabelo. O meu é difícil de fazer, mas é como o DNA do fio de cabelo. Dá para saber quantos anos a pessoa tem, se ela usou drogas, se ela fuma, há quanto tempo fumou, há quanto tempo usou as drogas, quando que parou. No cabelo estão todas as datas de tudo aquilo que foi feito e os componentes químicos daquele período. Assim como o fio de cabelo são os nossos pés. Quando Jesus nos toca, a nossa vida fica exposta. Muito embora ele já saiba de tudo, quando nós deixamos, nós estamos permitindo que ele veja. Nós estamos liberando que ele olhe para nós. E é isso que incomoda tanto quando alguém vem lavar o nosso pé. Foi isso que incomodou Pedro. Não, você não vai fazer isso. E não se iluda, querido. Não tem nenhuma pessoa aqui cujo pé não precisa ser lavado. Todo pé precisa. Todo pé precisa, exatamente porque entre as nossas escolhas, presta atenção nisso, pelo caminho da graça e o da natureza, oscilamos entre elas. A gente oscila. Eu escolhi o caminho da graça. Eu vou para o caminho da graça. Eu vou continuar nesse caminho da graça. Só vou pelo caminho da graça, mas por vezes pisamos fora do tatame. Por vezes pisamos fora. E o pé suja. E a gente volta a pisar no lugar sagrado. E de repente você olha e alguém fala: quem está sujando o tatame? Aí você olha: eu não sou, eu limpei. Ué, como é que eu sujei o meu pé? Nem prestamos atenção que pisamos fora. Na vida espiritual, andamos pelo caminho da graça, fomos lavados por completo, e de repente a gente dá uma resvalada no caminho da natureza. E a hora que a gente olha para trás, pegadas de pés sujos nos seguem. E uma pergunta que fica na nossa cabeça: como foi que eu me sujei? Será que o caminho da graça suja? E aí, se você fizer o caminho de volta e seguir as próprias pegadas, você vai ver que em determinado lugar fez uma curva para o caminho da natureza. Fez aquela curvinha e a gente voltou. Nosso foco está na graça, mas a nossa carne quer a natureza. O nosso desejo espiritual quer muito o caminho da graça, quer tudo que ele proporciona. Mas tem coisas no caminho da natureza que nos encantam. Vencer o desejo de ir pelo caminho da natureza, essa é a nossa batalha diária. Vamos entender a dinâmica humana. Deixa eu explicar uma coisa para você. A sua natureza antes do pecado original era só o caminho da graça. Só que a sua natureza é a sua natureza antes de você nascer, a natureza adâmica. Adão, antes do pecado original, andava pelo caminho da graça. Não tinha pecado. Mas com a vinda do pecado na sua vida,
Algo hereditário grudou em nós. E a própria Bíblia nos garante que nós nascemos com essa hereditariedade do pecado, algo que nos atrai. A nossa vida ficou contaminada. A natureza do homem ficou contaminada. E essa contaminação passa de geração em geração. Nem eu e nem você somos exceção a essa infeliz regra. O nosso desejo interior, enquanto vivemos nesse mundo, sempre é e será o caminho da natureza. Ah, peraí, não estou entendendo. Fale a verdade consigo mesmo. O Espírito Santo que está em você pede o caminho da graça. Mas o eu que está em você pede o caminho da natureza. E muitas vezes quem vence é o eu. Que já é o caminho da natureza. Mas tem uma situação aí. Vamos ligar os pontos. Jesus não deu alternativa a Pedro, porque não existe alternativa. Eu queria poder achar um meio de caminho para cada um. Conforme vocês viessem falar comigo, pastor, o que eu faço? E essa área da minha vida? Eu queria poder falar, entre o preto e o branco existem uma infinidade de cores. Então dá para você permear aqui e tal, dar um jeitinho ali, mas não tem. Quando Pedro falou, não, você não vai tocar nos meus pés, não, você não vai lavar, tira essa mão de mim. Jesus falou assim, se eu não lavar teu pé, camarada, você não tem parte comigo. Ele não deu alternativa para Pedro. Falou, não, tudo bem, Pedro, você não quer lavar os pés? Outro dia a gente lava. Ele não deu alternativa nem de tempo. Ele falou, meu querido, se você não lavar os pés, você não tem parte comigo. Não há, fala para a pessoa que está do seu lado, querido, não há alternativas. Fala para ele assim, se não lavarmos os nossos pés em Jesus, não temos parte com Ele. Vai lá. Você consegue. Fala para o outro. Se não lavarmos os nossos pés em Cristo, não temos parte com Ele. Jesus deu uma aula de batismo. E hoje olhando, eu falei, meu Deus, nunca usei isso numa aula de batismo. Jesus falou o seguinte, quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés. Quanto mais o resto está limpo. Quando nós optamos pelo caminho da graça, existe uma passagem por ele, que é a passagem do batismo. E não é só um ato simbólico, é uma declaração de fé, é uma declaração no mundo físico e no mundo espiritual, de que optamos pelo caminho da graça. Quando passamos por aquelas águas, somos banhados. É uma outra forma de entender o sepultamento. Somos lavados, saímos de lá totalmente limpos. Aí Jesus fala assim, quem se banhou não precisa se lavar, só os pés. Porque Pedro, na hora que foi abordado, falou assim, você não tem parte comigo? Ele falou assim, então lava tudo. Então dá um banho completo. Pedro era cheio de extremos. Ele queria viver intenso. Ele falou, não Pedro, quem já se banhou não precisa, só os pés. Porque até você chegar aqui, seus pés sujaram. Querido, até você entrar aqui hoje, seus pés já se sujaram. Os pés. Diante das suas palavras, fica claro que existem dois tipos de sujeira e dois tipos de limpeza. A do corpo todo e a dos pés. A sujeira do corpo nos leva para o inferno. E quando nos lavamos, fomos salvos desse lugar. Foi aquela completa que a gente recebe e que alguns aqui estão para receber. A sujeira dos pés mostra que a salvação não foi por nossa escolha. E que enquanto estivermos neste corpo, iremos lutar contra o pecado. E por vezes a gente vai perder. Os pés significam que a nossa trajetória é vacilante entre o caminho da graça e o caminho da natureza. Querido, preste atenção nisso. Jesus disse para Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Parece grosseiro, parece radical, mas ele está sendo claro.
Entenda isso. Ele está sendo claro, reto, direto. Se Ele não nos lavar, não temos parte com Ele. Eu não quero me expor. Eu não quero expor aos meus pecados. Eu faço coisas que até Deus duvida. Eu penso coisas que, se Deus souber, se você não deixar Ele te lavar, você não tem parte com Ele. E eu garanto a você que você precisa disso. Eu garanto a você que cada parte do seu corpo precisa de ter parte com o corpo de Cristo. Se Jesus não nos lavar, não temos parte com a sua graça. Não é uma opção. Ele precisa tocar em nossos pés sujos e nos lavar. Se faz necessário, e não foi eu que inventei isso. Ele disse. Se tivesse um meio termo no texto, eu ia falar, gente, tem uma controvérsia aí na teologia, mas não tem. Ele falou ou sim ou não. A prova, guarde isso na sua mente, estou encerrando. A prova de que somos dele é que por mais que doa, por mais que envergonhe, por mais que cause tristeza, toda essa exposição diante dele, quando nós permitimos a sua intervenção em nossas vidas, por mais que isso aconteça, o seu toque na nossa vida, no caminho da natureza, é necessário ser limpo. Ele continua hoje, está aqui nesse lugar, está aí diante de você que está assistindo, com bacia e toalha. Ele continua. É o papel dele. É a forma dele mostrar a graça. Ele continua aqui com papel, com toalha e bacia. Pronto para te salvar. Pronto para te lavar. Tem um texto de 1 João 1,10, assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vou ler mais uma vez, você está desatento. Estica a mãozinha. Agora faz assim e cutuca a orelha do seu irmão. Isso. Aí olha para ele e fala assim: você acordou? Eu vou desligar o ar, ele fica geladinho, vocês dormem. Pai Jesus, eu preciso melhorar a mensagem, está muito ruim esse negócio. O pessoal cochila com a minha voz, Deus. Complicado, né? Depois eu começo com raios e trovões, né? Acordou? Pronto? Bateu mais forte? Sumiu o sono? Tá bom. Se você cochilar, eu vou chamar os raios e trovões mais uma vez. Tá bom. Querido, não é possível ter comunhão com Jesus sem o seu perdão. Ele não precisa... Não, está errado isso aí. Deixa Jesus tocar em você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deixa Jesus tocar em você. Fala para ele. Deixa ele lavar os seus pés. Para aqueles que estão optando pelo caminho da graça, os novos, e você que chegou aqui e foi desafiado com isso, e quer entrar no caminho da graça, quer deixar o caminho da natureza, deixa ele te lavar todo. É diferente dessa de Jesus. Se você chegar diante dele e falar, não, eu preciso lavar todinho. Você que ainda não passou pelas águas do batismo, é um bom momento para você começar a ter uma reflexão sobre isso. Deixa ele te lavar todo. Deixa ele te lavar por completo. Sepulta esse velho homem. Deixa aquilo nas águas. Começa uma nova história, uma nova vida. Aceite o caminho dele. É o que salva. Não tem outro caminho. É o único que pode salvar. E eu convido você para essa salvação. Convido você a ser lavado hoje. 2 grupos aqui.
Pessoas que precisam dessa salvação por inteiro. Pessoas que já receberam essa salvação, mas precisam lavar os pés. Um resumo de tudo isso é que você precisa manter contato com Ele. Porque você vai pisar fora, mas você precisa correr de volta para o caminho da graça. Rápido, acelerado. E quando você aprumar o caminho da graça, os seus pés precisam ser lavados. A bacia e a toalha está em todo lugar que acredita na graça de Jesus. A bacia e a toalha está aqui. E simbolicamente eu vou fazer um apelo. Se você precisa ter os pés lavados, você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu vou orar com você. Se você precisa lavar o corpo inteiro, e lembra do que Pedro falou. Lava tudo. Ele falou, não, quem já foi banhado só precisa dos pés lavados. Se você já teve um encontro com Cristo, se você já o confessou, já passou pelas águas do batismo, só os pés. Então, o pessoal dos pezinhos aqui, o pessoal do corpo todo aqui, que é para a gente separar, para poder orar diferente. Sai do seu lugar.